Carlos Pereira, do seu ponto de vista, estão reunidas de facto as condições para António Costa ser Primeiro-Ministro durante os próximos 4 anos? Antes disso, permita-me, Gil, só fazer 3 observações muito simples, na sequência da intervenção que a senhora deputada Sara Madruga fez. A primeira é para dizer que eu tenho observado ao longo destes programas que há, de facto, uma diferença entre aquilo que é o comportamento do PS de Madeira, aquilo que são as declarações da senhora deputada e, em algumas circunstâncias, aquilo que são as reações de algum PS de Madeira do passado. Porque eu quero lembrar a senhora deputada que, ao longo destes 4 anos de austeridade duros, aqui na região autónoma da Madeira, do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, o PS da Madeira, do Dr. Jardim e de outros que candidataram-se para serem líderes do partido, foram sempre muito hostis àquilo que era a austeridade e aquilo que estava previsto no nosso Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. Foram estes e foi também o Dr. Miguel Albuquerque. Eu lembro-me perfeitamente de declarações durante as campanhas internas, mas também na campanha eleitoral, dizer que era inadmissível o nível de austeridade que o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro trazia. Parece-me interessante verificar agora que a senhora deputada Sara Madruga, mais uma vez, não está a favor daquilo que diz o senhor Presidente do Governo, Dr. Miguel Albuquerque, segue uma linha própria, segue a linha da coligação PSD-CDS, de que a austeridade é o caminho para o futuro do país. Ora, merece ser sublinhada esta questão. A segunda questão que me parece importante tem a ver com aquilo que a senhora deputada quer dizer, que é isto vai ser um descalabro e isto não vai funcionar, eu estive a ler o programa e tudo parece que isto é um descalabro. Bom, se a senhora deputada leu o programa, deve ter lido o cenário macroeconómico e deve ter lido aquilo que aí está do ponto de vista do que nós propomos de receitas e de despesas e percebe com certeza que o que está aí é um cenário que permite obter um déficit na ordem dos 2,8%, ou seja, abaixo dos 3% que estão previstos no Pacto de Estabilidade e Crescimento. E, portanto, isso está absolutamente garantido e já dissemos várias vezes que isso é para cumprir. E os partidos todos que fazem parte deste acordo cumpriram com isso. Portanto, terceira observação que me parece importante. Quarta observação. Sobre o despesismo que a senhora deputada quer sublinhar. Quero dizer o seguinte. A decisão que o PSD e o CDS tomou de contratar o Sérgio Monteiro, antigo secretário de Estado dos Transportes, para vender um novo banco, custa 30 mil euros por mês ao erário público. Sabe quanto é que isso dá para pagar? 6 ministros. 6 novos ministros, aquela grande questão que a senhora deputada colocou, como este sendo um governo grande, e portanto, eu aliás nem fiz comentários, porque antes fazer um comentário sobre a dimensão do governo do que sobre a qualidade, mas também sobre a dimensão, não deixa de ser engraçado que os senhores, numa única decisão de contratar um único indivíduo, dá para pagar 6 ministros do governo do Dr. António Costa. E portanto, estamos a falar de facto de coisas completamente distintas. Ou seja, os senhores do PSD e da coligação CDS normalmente gostam de fazer críticas, mas esquecem-se de olhar para si e de ver aquilo que andam a fazer. E é muito mais interessante. Nós não queremos... O Partido Socialista também tem exemplos no passado de situações que aconteceram. Muito bem, por exemplo, Armando Vara para a Caixa Geral de Depósitos, por exemplo. Não, mas sim, há outros exemplos. Eu até vou dar outro exemplo. O exemplo do se calhar aí os dois partidos não têm. Paulo Macedo, que foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e estava a ganhar... Do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais estava a ganhar 28 mil euros ou 30 mil euros, porque era de facto um quadro, não sei o quê, também admitido pelo PSD. Portanto, a questão de fundo é esta. Eu não estou disponível para discutir a dimensão dos governos, porque eu lembro perfeitamente o que disse o Passos Coelho. Queria um governo pequeno, um governo muito reduzido, e na altura aquilo começou a patinar tudo e teve que contratar mais ministros e mais secretários de Estado, porque não dava, era tão reduzido que não dava para resolver os problemas do país. Portanto, é bom que nós tenhamos consciência que o efeito orçamental disto é mínimo e ainda por cima, quando se compara, que se contrata pessoas a 30 mil euros, dá para pagar 6 ministros. Mas só para terminar, uma outra observação que me parece importante tem a ver com as medidas. A senhora deputada pegou no programa do governo e falou em 2 medidas. Por sinal, uma delas nem era adequada à forma como a tratou. Mas eu queria perguntar diretamente à senhora deputada se está contra o descongelamento das pensões, que estão previstas no nosso programa de governo. Acho que tem que responder às populações. Segunda questão, se está contra a baixa do IVA da restauração para 12%, que para a Madeira é absolutamente essencial. Nós somos uma região turística, estamos a pedir isto há muito tempo, o PSD está a pedir isso há muito tempo. Eu tenho sérias dúvidas que o senhor Dr. Miguel Albuquerque esteja contra essa matéria. Se está contra, por exemplo, a reposição dos rendimentos da administração pública, dos funcionários públicos que pagaram esta crise com suor e lágrimas quase, e que vão ver em 2016 os rendimentos repostos. A senhora deputada tem que responder aos madeirenses se está contra ou não. Se está contra o aumento dos valores do abono de família que está previsto nesse mesmo programa. Tem que dizer. Bom, já colocou aqui várias questões. Está contra o aumento, mais 2 só que é importante, está contra o aumento da trajetória do ordenado mínimo, que é absolutamente essencial. E finalmente, está contra a eliminação da sobretaxa de IRS, cujas receitas nem para a Madeira vinham. Isto são aspectos importantes, sociais, que fazem parte de um programa e de um modelo de desenvolvimento que nós acreditamos que é mais saudável, que ajuda as pessoas e que garante o crescimento económico, contrariamente àquilo que os senhores fizeram. Muito rapidamente.